imaginar quão bom será. Além do meu olhar, eu posso contemplar o lar que foi comprado lá na cruz. Além do meu olhar, Além do meu olhar, existe um lugar de amor e luz. eu posso já ouvir os Ouvir sons desse país, sons desse país. louvores liderados por Jesus. Eu quero lá sentir o abraço do bom Pai, Dizendo, filho, vem, descansa em paz. Além do meu olhar está meu novo lar. Eu posso imaginar quão bom será. Além do meu olhar, eu posso contemplar o lar que foi comprado lá na cruz. além do meu olhar está Jesus. Bom sábado. É muito bom estar mais uma vez na casa do nosso Senhor Deus. E é uma alegria em especial em nós começarmos o nosso sermão com uma mensagem tão linda, tão bem cantada por essa família. Que Deus possa continuar abençoando sempre. E agora tem a Nathalie aí, ó. Mais uma música na família. Isso é maravilhoso. Que Deus seja louvado sempre por essas mensagens. Meus queridos, mais uma vez, entramos no que eles chamam de fase vermelha. Aqui estamos nós. É muito triste estar aqui em cima, saber que você está aí do outro lado nos vendo, isso sim é confortante, é prazeroso, mas é triste estar aqui, olhar e ver a igreja vazia. Há uma sensação futurista de que um dia a gente nem tenha essa oportunidade de estar nem gravando aqui em cima, não tenhamos mais essas paredes. Isso aqui talvez seja o início da sensação ruim que nós teremos mais à frente. E cabe a nós continuar fazendo a nossa parte, onde quer que estejamos. Quer seja aqui na igreja, quer seja em casa, quer seja onde estivermos, no nosso trabalho, em nossa escola, em todos esses lugares. Há uma música antiga, muito antiga, que uma parte, acho que o refrão dela, diz algo mais ou menos assim, que vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O que esse refrão tem a ver com a mensagem que nós vamos apresentar aqui hoje? Nós vamos perceber que, por acaso, me veio essa letra na minha cabeça, e dentro dessa sua letra existem outras frases que se encaixariam no momento em que estamos vivendo, em que talvez a gente esteja aí entrando numa letargia perigosa, aguardando algo que irá acontecer, e com isso nós podemos estar adormecendo. Isso é muito perigoso. E eu quero ir para a Bíblia, para que a gente possa entender um pouquinho, como assim? O que eu posso fazer ao invés de ficar esperando?
O que eu posso fazer nesse momento onde todos têm que agora se recolher novamente? Qual é o meu papel nesse mundo, nesse exato momento? Eu quero te convidar, aí onde você está, a abrir a tua Bíblia, teu smartphone, teu tablet, abra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Antes de nós lermos, antes de você acompanhar comigo a leitura desse primeiro texto, eu quero mais uma vez te convidar a fechar os teus olhos, para que possamos invocar o nome de nosso Deus. Bendito eterno Deus, Pai Criador. Obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, podendo falar sobre Ti, podendo falar do Seu amor para conosco, podendo estar levando o Seu nome através das redes sociais, da internet, onde dezenas, centenas, milhares de pessoas podem depois acessar e ouvir falar um pouquinho de Ti. Pai querido, nesse momento nós iremos abrir a Tua palavra. E nesse instante, ao abrirmos a Tua palavra, nós precisamos que o Teu Santo Espírito esteja conosco. Nós precisamos que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria, entendimento e discernimento do que aqui está escrito, ó Pai. Pai, por favor, converse conosco através da Tua palavra, que possamos entender, compreender, aceitar e colocar em prática os Teus ensinamentos. É o que nós te pedimos por amor e em nome de Jesus. Amém. Capítulo 12, versículo 2 de Romanos diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse primeiro versículo, a orientação que nos é dado aqui é não nos conformar com este século. Em algumas versões, a palavra aqui escrita está assim: não vos moldeis com este século. E moldar a esse século vem de molde mesmo, vem de informar, de pegar forma. O que Cristo está tentando nos dizer aqui é o seguinte: a gente não deve sermos modelados pela forma como o mundo quer que sejamos. Então, nesse primeiro instante, vamos ficar com essa lição. E no decorrer de toda aqui o sermão, nós vamos entender aonde ele vai se encaixar, na minha e na sua vida, esse versículo. Dando continuidade a ele, eu quero te levar para um outro livro da Bíblia. Eu quero te levar para o livro de 1 João, capítulo 2. Você abre a tua Bíblia no livro de primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Aqui João nos aconselha nos dá a seguinte orientação: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Em 2 versículos, em 2 cartas, 2 autores diferentes, a gente acaba tendo a mesma mensagem, para que a gente tenha cuidado com as coisas do mundo. Devemos lembrar que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não pertencemos a este mundo, não da forma como ele está hoje. A nossa terra, a nossa cidade natal é diferente de tudo isso. É muito diferente do que a gente vive. Esse período em que a gente vive com as pessoas com medo, esse período dessa pandemia, além da pandemia, as outras coisas, porque às vezes a gente esquece também dos outros males que acometem o nosso povo, focado nessa pandemia, que é talvez o assunto mais comentado
por toda a mídia, nós temos pessoas morrendo de muitas outras coisas, aliás, morrendo até com outras coisas, mais até do que com o próprio Covid. Outras coisas continuam matando, a fome mata muito mais do que a Covid. Nós não devemos nos amoldar, nós não devemos aceitar esse mundo como ele está. E como é que a gente faz então para não aceitar esse mundo? Será que a solução seria fazer uma revolução? Creio que não. Não é isso que eu vejo na Bíblia, não é isso que a Bíblia nos mostra como o papel do cristão. Fazendo essa revolução, não uma revolução, vamos separar aqui. Eu não devo fazer uma revolução armada, com gritarias, não é isso. A revolução precisa sim ser feita, mas é na minha e na sua vida, de uma forma um pouco diferente, para que a gente possa acabar com tudo isso. Se o momento em que nós estamos vivendo é algo que te incomoda, é algo que não está bom para você, e eu creio que não esteja, acredito eu que o momento que nós estamos passando não é agradável para ninguém, ou pelo menos não deveria ser. Não deveria ser. Eu quero contar um relato bíblico. Aliás, desculpa, não é um relato bíblico, é um testemunho real, de uma história real que aconteceu. Há alguns anos, não tantos, mas alguns anos, por volta ali de 2009 a 2011, houve uma crise humanitária muito grande no Sudão. Houve uma guerra ali no Sudão. De um lado, nós tínhamos os animanistas, do outro lado, nós tínhamos os muçulmanos, e no meio de toda essa guerra, nós tínhamos quem? O povo cristão, que era o que mais estava ali sendo oprimido. Porque os animanistas brigavam, os muçulmanos brigavam, e o povo cristão sofria, o povo cristão morria. Uma pessoa, um jovem, um rapaz, volta para a tua casa, na tua vila, e encontra toda a sua família ali morta. Todos estavam mortos. A cena para ele foi talvez a pior cena que ele poderia ter visto em toda a sua vida. Se coloque no lugar dele. Imagine você chegando em casa e encontrando toda a sua família ali morta. Não é legal, né? Pois é, para ele também não foi. E pior, ele sabia que aquilo que tinha acontecido ali com aquela sua família, mais tarde, mais cedo ou mais tarde, iria acontecer com ele também. E ele iria morrer. E ele resolve fugir dali, porque não há mais o que ser feito. Ele resolve fugir, e ele pega o sul do seu país e vai embora com destino a um lugar onde haviam vários refugiados dessa guerra. E esse povo, indo embora, ele também começa a ir. Só que é muito perigoso ele fugir, passar por dentre os locais onde havia sido guerra. Então ele tinha uma técnica. Para ele chegar até aquele local de refugiados, que ficava ali em Uganda, se não me falha a memória, era uma distância de 240 quilômetros. Como que ele vai percorrer tudo isso? Simples. Durante a noite, ele caminhava. Durante o dia, ele achava uma árvore que ele poderia subir e dormir. E essa foi a vida dele. Durante dias, semanas, a noite toda caminhando para não ser visto. Durante o dia procurava uma árvore bem alta onde ele pudesse subir e passar ali quietinho, escondido. Anoitecia, ele continuava dias, semanas, até chegar naquele campo de refugiado. Chegando lá, ele encontra e faz amizade com um senhor, um pastor adventista que lá estava, já de idade. E eles se tornam muito amigos, e ali ele começa a conhecer o Cristo que você e eu conhecemos. E quando ele se encontra com aquele Cristo, a vida dele sofre uma mudança tão grande que ele olha para o Senhor, para aquele pastor e fala assim: eu agora conheço esse Cristo e agora minha vida começa a fazer mais sentido. Há uma esperança de felicidade para mim, apesar de toda essa tristeza que está acometendo o meu país. Há uma esperança de felicidade, e agora que eu conheço o Cristo, o que eu posso fazer? E aquele pastor olha para ele e fala: só tem uma coisa que você pode fazer: se entregar a Ele.
Se entregue a Jesus. E ele responde, sim, eu quero me entregar, mas como eu faço isso? E o pastor explica, simples, você precisa agora ser batizado. E ele aceita, ele fala, eu quero ser batizado. Eu quero me entregar a esse Jesus. E ali ele é batizado. E no momento do seu batismo, quando ele desce as águas, ao voltar no seu sepultamento, agora na sua ressurreição, ele sente uma alegria tão grande dentro de si. Ele sente uma paz interior tão grande. A vida daquele rapaz, daquele jovem, é completamente diferente agora. Muda tanto a sua vida que ele não consegue se conter. E ele fala, agora o que eu preciso fazer com esse Cristo que está dentro de mim? Eu não posso ser o mesmo, a minha vida é diferente. Eu preciso fazer... Lembrei, eu tenho muitas outras pessoas que também precisam sentir o que eu estou sentindo. Talvez você já esteja pensando aí o que ele resolveu fazer. Pois é, foi isso mesmo que ele fez. Ele resolve voltar para onde ele estava, voltar para o meio daquela guerra, porque lá havia pessoas ainda que ele amava, que ele precisava levar e mostrar Jesus a ela. E ele volta 240 quilômetros, caminhando à noite, subindo numa árvore durante o dia, dormindo, descansando, voltando, e aí vai dias, semanas, e lá ele chega. Naquele cenário monstruoso, a guerra continua. Não acabou. Está feia a coisa lá. E naquela guerra toda, que ele continua, ele vai procurando as pessoas que ele conhecia, que ele lembrava, e começa a falar e apresentar esse Cristo que agora ele conheceu. E quando ele mostra esse Cristo que agora está nele, as pessoas olham para ele e percebem que ele não é mais a pessoa que dali saiu. Ele voltou agora diferente. Quando as pessoas olhavam para ele, não via mais aquele que saiu dali sofrendo, triste por ter perdido seus familiares. Claro que a tristeza ainda havia, mas o que transparecia dele, o que exalava dele, era algo muito bom. Porque ele estava cheio de Jesus nele. E ele transmitia isso para as outras pessoas. E ali ele consegue convencer 8 pessoas que também querem conhecer esse Jesus. E ele apresenta da forma como lhe foi apresentado. Ele conta como é esse Jesus maravilhoso, o que Jesus poderia fazer na vida de cada um deles. E ele mostra para essas 8 pessoas que mesmo vivendo aquele terror, vivendo em meio àquela guerra, sim, era possível ser feliz, era possível ter felicidade. E essas 8 pessoas agora olham para ele e falam, e agora que nós já estamos aqui, que já conhecemos esse Jesus, o que a gente tem que fazer? Ele olha e fala, simples, agora vocês têm que ser batizados. E eles falam, então tudo bem, como que é esse negócio de batismo? Explica para a gente o que é um batismo. E ele vai lá e explica, é morte, é ressurreição, vai lá na água, tá? Ele fala, então vamos procurar um lugar para que você possa nos batizar. E ele fala, aí é que tá, eu não posso batizar vocês, eu não sou pastor. Então nos ache um pastor para nos batizar. E ele pensa e fala, mas eu só conheço um pastor. E esse pastor está a 240 quilômetros daqui. Os 8 falam, poxa. E aquele jovem fala, não tem problema. Eu vou lá buscar esse pastor e vou trazê-los aqui para batizar vocês. E lá vai a história, 240 quilômetros voltando, até Uganda. Até chegar naquele campo de refugiado. E lá ele conversa com o pastor e fala, pastor, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Eu convenci 8 pessoas a deixarem eu falar sobre Cristo. E quando eles deixaram, eu apresentei Cristo. Eles se apaixonaram e agora eles querem se batizar. Pastor, o senhor tem que vir comigo para ir até lá batizá-los. E o pastor olha para ele e fala, meu filho, eu sou um idoso. Eu sou velhinho, eu não aguento uma viagem de 240 quilômetros. Eu não tenho como ir até lá. Não há o que eu possa fazer. E aquele jovem, pastor, tem que ter alguém que possa ir lá. E o pastor fala, não tem ninguém por aqui que possa ir lá batizá-los. Aquele jovem então tem um pensamento e fala assim, eu não posso ficar com esse Cristo somente dentro de mim. E eu preciso que eles sintam o que eu senti. Exatamente isso que ele faz.
ele volta mais 240 quilômetros. Vai fazendo as contas de quanto ele andou. E quando ele chega lá, ele fala para os 8 jovens, 8 amigos dele, fala: eu tenho 2 notícias para vocês, uma boa e uma ruim. E eles falam: fala boa, eu achei o pastor. E a ruim? O ruim é que ele não pode vir até aqui, mas eu tenho uma outra notícia boa, vocês podem ir até lá. E eles decidem abandonar tudo para ir até aquele pastor. Mais 240 quilômetros voltando. Do vilarejo de Sudão até a cidade de Uganda, onde tinha o campo de refugiados. A noite caminhando, o dia procurando árvores, e agora não era mais uma árvore só, precisavam de mais árvores para colocar todo esse povo, para ficarem ali durante o dia escondido, dormindo, até chegarem lá. E lá eles chegaram. E quando chegaram, encontraram com aquele pastor e foram batizados. Naquele momento, a vida daqueles 8 se mudou de uma forma igualzinho à do jovem anterior. E dentro do coração deles havia uma forte força ardendo, dizendo: você não pode guardar isso com você. Não importa se o seu país está em guerra, não importa se você corre risco de morte, tem pessoas vivas lá que precisam de Cristo, e você vai ter que voltar lá agora para falar com essas pessoas. Você já deve imaginar o resultado final dessa história. Agora não era mais 1, mas já eram 9 fazendo esse trajeto, indo lá, pregando, convencendo, trazendo para cá, para o pastor, para ser batizado. Começou com 1 que não se acovardou. Começou com 1 que encontrou Cristo e disse: eu preciso entregar a minha vida a Ele. Entregou e deixou que Cristo mudasse a sua vida. Porque o amor de Cristo que ele conheceu era algo maior do que qualquer outra coisa. E a mudança nele só pôde ocorrer devido a esse encontro com o Senhor Jesus. E quem faz esse encontro meu e seu com o Senhor Jesus é um Deus chamado Espírito Santo. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Os discípulos, todos reunidos, quando Cristo foi embora para os céus, na ascensão do Senhor Jesus aos céus, os deixou e pediu que eles se recolhessem e ficassem ali aguardando algo. Aguardando o quê? Capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Preste atenção. O que aconteceu com aquele grupo? Eles tinham que ficar no local agora. Porque Cristo disse para eles: eu vou, e quando é necessário que eu vá, para que eu possa enviar outro Consolador para vocês. E quando esse Consolador vir até aqui, eles vos ensinará tudo o que deveis fazer. E vocês receberão o poder dos céus para fazer o que tem que ser feito. Espera aí, andaram durante 3 anos e meio com o Senhor Jesus. E agora precisa vir outro para ensinar? Será que Jesus não havia ensinado? Aqui é um detalhe muito importante, eu quero que você atente a esse ponto. Eles andaram com Jesus. E é importante que você entenda que andar com Jesus é diferente de você ter Jesus em você. E Jesus só pode vir até você quando o Espírito Santo lhe permite isso. O Senhor Jesus é vida, e quem concede a vida é o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus foi batizado, a gente conhece a história, desce a pomba como o Espírito Santo e fica sobre ele.
Naquele momento que o Espírito Santo fica sobre Cristo, ele coloca em Cristo poder dos céus. E o Espírito Santo naquele momento tira Jesus dali e leva Jesus até o deserto. A partir daquele momento, toda a vida de Cristo é conduzida pelo Espírito Santo. A vida de Cristo agora passa a vir do Espírito Santo, porque agora ele começa a fazer coisas que somente o Espírito Santo daria poder para que fosse feito. Assim como acontece na minha e na sua vida. Nós precisamos não somente andar com Cristo, mas nós precisamos ter o Espírito Santo em nós, para que a gente consiga que as outras pessoas vejam em nós Cristo. Porque eu só andando com Cristo não é o suficiente, eu preciso de Cristo dentro de mim. Eu preciso fazer como Paulo diz, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E quando nós chegarmos a esse ponto, quando nós estivermos nesse nível de espiritualidade, lembra que Jesus disse, eu vim para que tenham o quê? Vida. E vida em quê? Em abundância. Cristo não estava falando de abundância financeira aqui. Cristo não estava dizendo, eu quero que você, por ser cristão, viva nos palácios, tenha o carro mais luxuoso. Não, ter vida e vida em abundância para Cristo é ter vida do Espírito Santo dentro de você. O que Cristo entende de vida é a vida em espírito. E se nós não tivermos a vida em espírito, a vida que nós temos não serve de nada, não vale para nada. Porque o próprio Jesus disse que quando você tiver vida, mesmo que você morra, você viverá em Cristo. Porque agora você tem a vida que Deus te dá. Você tem a vida do Espírito Santo em você. E é basicamente isso que Paulo fala quando ele continua e ele diz o seguinte: meu viver agora é Cristo. E o meu morrer é o quê? Lucro. Morrer é lucro. Você acha que Paulo estava preocupado com a sua morte? Paulo começa a pregar sobre Cristo. Paulo não prega, porque se você pregar eles vão te matar. E Paulo fala, qual o problema? A minha carne morre, mas o meu espírito está vivo em Cristo. O meu viver é Cristo, eu não consigo parar de falar de Cristo. Paulo, volte a ser o que você era. E Paulo fala, não tem mais como, já não vivo mais eu, Cristo é quem vive em mim, eu não controlo mais o que eu faço. Eu não tenho mais problemas nenhum em perder, seja lá o que for, porque todo o resto para mim não vale nada, é lixo. Se eu perder carro, se eu perder casa por Cristo, não há problema nenhum, porque tudo aquilo para mim é lixo. Porque agora eu conheço a vida e a vida em abundância, a vida em Cristo. E quando nós conseguirmos encontrar com essa vida, meu amado, minha amada, não tem nada que possa substituir a vida em Cristo. Nada nesse mundo pode ser melhor do que a vida em Cristo. Nada. Nenhum prazer neste mundo pode ser tão agradável quanto ter Cristo em nós. Atos 19, versículo 13. Abre a tua Bíblia. Atos, capítulo 19, versículo 13, conta uma história interessante, veja só. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Veja só, 7 pessoas, 7 vão lá num grupo de pessoas endemoniadas e vai lá, esconjuro-vos em nome de Jesus. O que eles estavam fazendo de errado aqui? Nada. Estava certo, as pessoas estavam possessas.
Como é que tira o demônio de uma pessoa possessa? Em nome de Jesus, não é em meu nome, não é em seu nome, não era em nome de Paulo, era em nome de Jesus. E eles dizem, em nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega, estava tudo certo. E talvez esses 7 andavam com Jesus. Porque esse 7 era filho de um homem chamado Seva, que era um sumo sacerdote. Percebam que eram 7 pessoas religiosas. Eram 7 pessoas que talvez andavam com Cristo, mas não tinham Cristo dentro delas. Como é que a gente sabe que eles não tinham Cristo dentro delas? Simples. Olha o versículo 14. Os que faziam isto eram 7 os filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha o mico que os 7 pagaram. Imagina você ir tirar o espírito maligno de uma pessoa, e aquele espírito maligno olha para você e fala assim, você usa essa frase, conjuro-vos em nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega, ou seja, lá quem for prega, você cita o nome de alguma outra pessoa, ou nem cita, mas em nome de Jesus, e ele olha para você e fala assim, o amiguinho, esse Jesus que você está falando, eu sei quem é. Esse Paulo que você fala, eu conheço. Mas você, quem é? Quem é você para vir falar comigo? Quem é você para me esconjurar em nome de alguém? Perceba, se você não tem o Espírito em você, se eu não tiver o Espírito de Deus em mim, eu não sou nada. Nada. Deus nos colocou nesse mundo não para que a gente tenha medo do maligno, não para que a gente tenha medo das coisas que o maligno faz, mas para que o maligno tenha medo de nós. Para que o maligno se incomode. Você acha que Satanás acordava quando ele percebia assim, eita, lá vai Paulo pregar mais uma vez em algum lugar? Esse incomodava. Paulo incomodava Satanás. Por quê? Porque ele sabia que Paulo estava cheio do Espírito Santo nele. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, para que a gente também possa incomodar as forças do mal. O livro de Atos, ele traz uma história linda e magnífica sobre pregação do Evangelho. Alguns ainda brincam, dizendo que deveria ser não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque o trabalho feito pelo Espírito Santo aqui, o Espírito Santo é descrito nesse livro de uma forma fantástica, de uma forma grandiosa. E eu quero trazer aqui para nós um resumo, bem pequenininho, do livro de Atos, do capítulo 8, do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 25. Capítulo 8 de Atos, Filipe vai pregar lá em Samaria. E Filipe dá o testemunho dele para o jovem, para um eunuco, um etíope. Você conhece a história? O Espírito Santo pega Filipe, coloca ele numa estrada, Filipe ao lado ali da carroça, onde está da carruagem, onde está esse eunuco. Um alto escalão da rainha de Candace, e ele está lá falando com ele, e ele conversa de Jesus, conhece, não conheço, mas como é que eu vou conhecer se ninguém me ensina? E aí Filipe sobe, prega para ele sobre aquele Jesus, e naquele exato momento exato, aquele eunuco olha para Filipe e fala, eu quero ser batizado, eu quero me entregar para esse Jesus que você me apresenta. Capítulo 9 do livro de Atos vai falar da conversão de Saulo. Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus, onde ele não se conteve e entrega-se a Jesus. Também capítulo 9 conta a história de Pedro lá em Lida, em Jope. Capítulo 10 registra a visão de Pedro, Deus mostrando para Pedro que ele iria encontrar com um homem chamado Cornélio, que não era para ele fazer distinção, era para pregar para esse homem Cornélio também. E aí o capítulo 10 também traz a conversão de Cornélio, pessoas que se encontraram com um homem de Deus. E no momento que elas se encontraram com um homem de Deus, elas não se continham e queriam ser batizadas, mas não simplesmente por serem batizadas, porque elas queriam receber sobre elas o poder do Espírito Santo também. Assim como aqueles tinham.
Capítulo 11 descreve a defesa de Pedro e os cristãos lá em Antioquia. Pela primeira vez, o grupo de seguidores de Cristo ali eram chamados agora de cristãos. Por que eles eram chamados de cristãos? Porque eles se vestiam como Cristo, eles falavam como Cristo, eles comiam como Cristo, eles cheiravam a Cristo, eles transpiravam a Cristo, porque estavam todos cheios do Espírito Santo. Todos cheios do Espírito Santo, e isso fazia com que as pessoas vissem neles Cristo. Pedro, quando foi chamado para se defender, ele por pouco, diz a Bíblia, ele não convenceu a pessoa que queria matá-lo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Capítulo 12 de Atos fala sobre a libertação de Pedro da prisão, algo fantástico. E fala ali da morte de Herodes. Todos esses eventos aconteceram ali na região entre Judeia e Samaria, onde a gente leu lá no versículo que era para pregar tanto para o povo de Judeia, Samaria e até os confins da terra. Percebam que o trabalho de Deus foi feito em Judeia e em Samaria, falta agora os confins da terra. E o que eu quero trazer de pedido essa manhã, e eu peço em nome do Senhor Jesus, que você aceite o convite de Cristo, para ser esse que vai pregar até os confins da terra. E talvez você fale, Marcos, vou ter que sair daqui e ir para outro estado, para outro país, não sei. Talvez o confins da terra seja a casa ao lado da sua. Talvez o confins da terra seja um familiar teu que está precisando ver em você Cristo Jesus para se decidir, se entregar para Cristo. Eu sei que o trabalho foi feito na Judeia e em Samaria. Eu sei que existem pessoas que estão pregando em tudo quanto é canto. Eu sei que existem pessoas que andam com Cristo e existem pessoas que querem que Cristo ande com eles. E eu quero te pedir em nome de Cristo Jesus, seja uma dessas pessoas essa manhã. Decida hoje a se entregar para Cristo, não para andar com Cristo, mas permitir que Cristo ande em você. E para que Cristo ande em você, a gente volta para os versículos iniciais. Deixemos de amar o mundo e as coisas que o mundo traz. Não tenhamos repulsa somente pelas coisas ruins que o mundo nos apresenta, mas repulsa por tudo que é desse mundo, porque o nosso mundo não é aqui. Esse não é o nosso mundo, não importa o amor que esse mundo te apresenta. Eu quero te falar de um amor que é superior a qualquer amor que você e eu possamos conhecer. Eu quero falar de um amor que deixou seu trono na glória, veio a esse mundo sofrer muito mais do que você e eu sofremos, para que você e eu pudéssemos um dia ter a vida eterna nele. E é desse Cristo que eu estou pedindo para você essa manhã, se entregue para Ele. Deixe o Espírito Santo agir na tua vida. Eu sei que nós tivemos aí um dia onde muitas pessoas ganharam presentes. Algumas puderam escolher, outras não. Mas hoje eu quero te oferecer um presente que você pode e deve escolher, que é um presente chamado Espírito Santo. Aceite esse presente de Deus. Diga para o Senhor Jesus, eu quero esse presente. Eu estou disposto a receber esse presente. Eu sei que muitas coisas em minha vida serão mudadas, mas eu estou disposto a receber esse presente. Sabe por quê, Senhor? Porque eu não quero mais viver aqui. Eu quero viver do lado de um amor verdadeiro, de um amor puro. Não é porque lá não haverá doença, morte, dor. Não é por isso. É porque eu quero estar ao lado de Cristo Jesus. Eu quero estar ao lado do amor verdadeiro. A Michele vai cantar mais uma canção agora, que fala sobre esse amor. Eu quero que nesse momento, não é porque você não está aqui na igreja, porque você está aí na tua casa, mas eu quero apelar ao teu coração. Porque eu quero que nesse momento, enquanto a Michele canta, se você estiver disposta a receber
esse amor verdadeiro de Cristo na tua vida, se você estiver disposto a se entregar, eu quero que você pare tudo o que você está fazendo, se coloque em pé. Ninguém aqui vai ver você em pé ou não, mas Cristo está lá no céu olhando, e você vai se colocar em pé para Ele e vai dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero me entregar a Ti, eu quero receber, derrame sobre mim o poder do Espírito Santo, derrame sobre mim o Espírito Santo, coloque o Espírito Santo na minha vida, para que eu possa dar vida e levar vida a outras pessoas. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou um escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça, não há razão. Quando fraco eu me sentir, eu sei que Deus enviará sua força e poder. Mesmo que hesite a minha fé, porque Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça,
nesse momento, enquanto você está aí em pé, você se colocou em pé e está dizendo para Deus: Senhor, eu quero me entregar. Deixa eu só te contar uma pequena coisa, 30 segundos. Quando eu entrei aqui hoje na igreja, se você não conhece essa igreja, logo quando entra tem um bebedouro ali. E eu parei ali para beber água. A Nathalie estava ali para pegar água. E ela pegou um copinho, colocou água e começou a beber. Ela pegou água que não era gelada. Ela pegou água natural e começou a beber. Ela olhou para mim e falou assim: ainda está gelada. E eu perguntei para ela: você não gosta de água gelada? Ela disse: eu gosto, mas eu vou cantar hoje. Então eu não posso tomar água gelada. Vocês percebem que uma pequena criança que ia se colocar nas mãos de Cristo para vir aqui cantar, queria dar o melhor dela para Cristo? Ela disse que gostava de água gelada, mas naquela hora ela não ia tomar água gelada, porque poderia atrapalhar o melhor dela que ela queria dar para Cristo. O que eu quero te pedir essa manhã é isso: dê o seu melhor para Cristo, mesmo que você tenha que abrir mão das coisas que você gosta. Dê o seu melhor, e quando você for procurar o melhor dentro de você para dar para Cristo, você vai ver que o seu melhor ainda não é nada. E aí você vai ver que precisa de Cristo. Porque o que você e eu temos de melhor que podemos dar para os outros é Cristo. Então encha-se de Cristo. Transpire Cristo em você. E as decisões que você vai ter na tua vida de hoje em diante será igual da Nathalie. Eu gosto da água gelada, mas agora eu vou cantar. Então eu abro mão da água gelada. Eu gosto desse mundo até. Não deveria, mas eu gosto. Mas eu vou abrir mão desse mundo. Porque eu quero ir por um mundo onde Cristo está. Fisicamente. Onde eu posso olhar nos olhos dele e contemplar a beleza que há nele. Feche teus olhos. Bendito e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, nós queremos pedir, implorar, clamar com todas as forças que possa haver dentro de nós. Levanta-te do teu trono, se possível for nesse instante. Inclina teus olhos aqui para baixo. Olhe para os teus filhos que estão aqui sedentos, sedentos de vida, vida no Espírito, sedento de amor, amor de Cristo Jesus, sedentos de poder, poder do Espírito Santo. Derrame o teu Santo Espírito sobre o teu povo. Faça-nos, Senhor, refletir o teu Filho amado para todos aqueles que ainda precisam ouvir que Ele está vindo. Que muito, muito, muito em breve estará aqui e não tardará em nos buscar e nos levar para a nossa terra, para o nosso lar, que não importa onde será, o importante é que seja ao lado dele, porque é aí que queremos passar a eternidade, ao lado de nosso Salvador Jesus. E em nome dele, que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.